안녕하십니까. Olá pessoal, 주일날 이렇게 앉아서 모여 예배드릴 수 있는 마음을 감사합니다. é muito gratificante no domingo poder estar aqui na igreja e nós juntos prestarmos o culto. Eu me tornei um pastor e por ter que pregar com frequência, várias vezes eu tenho que abrir a Bíblia. 이번에 CTN 녹화하기 위해서 새벽마다 일어나서 이렇게 원고도 쓰고 하는데 É dessa vez, principalmente dessa vez, né, para gravar para a CTN por várias vezes, eu tive que gravar. 많이 서툴러서 E se eu gravasse direito, né, se eu soubesse fazer direito, não precisaria tanto, mas por não ser tão bom nisso, eu preciso receber a graça de Deus. 제가 이렇게 말씀을 읽다가 말씀을 적게 되면 Eu não sei outras coisas, mas quando eu começo a ler a Bíblia, meu coração se aprofunda naquelas palavras. Eu sinto que é o melhor trabalho no mundo. 오늘 창세기 제27장에 있는 말씀을 읽겠습니다. Vamos ler Gênesis capítulo 27 hoje. 창세기 27장 좀 길게 읽겠는데요. É um pouco, nós vamos ler bastante, né, esse livro. Mas, por favor, 책 읽기 전에 뒤에 나오는 자막 잘 보이죠? estão vendo aqui a legenda, né, pessoal? 자막 보시면 Por favor, acompanhem na legenda. 27장입니다. Gênesis capítulo 27. 그래서 1절부터 30절까지 한참 읽겠습니다. Se achar, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 30. Eu vou ler bastante. 분은 딱 저거 일어나면 딱 알맞을 Então, aqueles que estão com sono, é o momento de vocês cochilarem um pouquinho. A partir do versículo 1. 이삭이 나이 많아 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 맏아들 에스를 불러 가로되 내 아들아 하매 그 가로되 내가 여긴나이다. Tendo se envelhecido, Isaac já não podendo ver, porque os seus olhos enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, aqui estou. 이삭이 가로되 내가 이제 늙어 어느 날 죽을는지 알지 못하노니 Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. 근데 내 기구 곧 전통과 활을 가지고 들에 가서 나를 위하여 사냥하여 Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai no campo e apanha para mim alguma caça. 나의 즐기는 별미를 만들어 내게 가져다가 먹게 하여 나로 죽기 전에 내 마음껏 내게 축복하게 하라. E faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. 이삭이 그 아들 에서에게 말할 때 리브가가 들었더니 에서가 사냥하여 오려고 들러 나가매 Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. 부친이 내 형 에서에게 말씀하신 거 내가 들으니 이러시기를 Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim. 나를 위해 사냥하여 가져다가 별미를 만들어 나로 먹게 하여 죽기 전에 여호와 앞에서 내게 축복하게 하라 하셨으니 Traze caça e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. 아들아 내 말을 쫓아 내가 내게 명하는 대로 Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras como te ordeno. 소떼에 가서 거기서 염소의 좋은 새끼를 내게로 가져오면 내가 그것으로 내 부친을 위하여 그 즐기시는 별미를 만들리니 Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. 내가 그것을 가져 내 부친께 드려서 그로 죽으시려 내게 축복하기 위하여 잡수시게 하라. Leva-las a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. 야곱이 그 모친 리브아에게 이르되 내 형 에서는 틀 사람에 나는 매끈매끈한 사람인즉 Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu, homem liso. 아버지께서 나를 만지실진데 내가 아버지께 속이는 자로 베일지라 복은 고사하고 저주를 받을까 하나이다. Dar-se ao caso de meu pai, me apalpar e passarei a seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. 네가 그에게 이르 내 아들아 너의 저주는 내게로 돌리리니 내 말만 쫓고 가서 가져오라. Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho, atende somente o que eu te digo, vai e traze-nos. 자 어미에게로 가져왔더니 그 어미가 그 아비의 즐기는 별미를 만들었다. Ele foi, tomou-os e o trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida com o teu pai, como seu pai dele apreciava. 소에 있는 맏아들 에서의 좋은 의복을 취하여 작은 아들 야곱에게 입히고 Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. 가지고 그 손과 목에 매끈매끈한 곳에 꾸미고 Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. 그 만든 별미와 떡을 자기 아들 야곱의 손에 주매 Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. 야곱이 아버지께 나아가 내 아버지야 하고 부른데 가로되 내가 여기 있노라 내 아들은 내가 누구냐 Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? 야곱이
아비에게 대답하되 나는 아버지의 맏아들 에서로소이다. 아버지께서 내게 명하신 대로 내가 하였사오니 Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. 이삭이 그 아들에게 이르되 내 아들아 내가 어떻게 이같이 속히 잡았느냐 그러가 가로되 아버지의 하나님 여호와께서 나를 순적히 만나게 하셨음이니이다. Disse Isaac a seu filho: Como é que isso pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. 내가 과연 내 아들 에서인지 아닌지 내가 너를 만지려 하노라. Então disse Isaac a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. 이삭이 가까이 가니 이삭이 만지며 가로되 음성은 야곱의 음성이나 손은 에서의 손이로다 하며 Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. 그 손이 형 에서의 손같이 털이 있으므로 너희 분별치 못하고 축복하였다. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. 에서냐 그가 대답하되 그러하니이다. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. 이삭이 가서 내게로 가져오라 내 아들아 사냥 고기를 먹고 내가 내 마음껏 내게 축복하리라. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça, meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e comeu, e trouxe também do vinho, e ele bebeu. 아비 이삭이 그에게 이르되 내 아들아 가까이 와서 내게 입 맞추라. Então lhe disse Isaac, seu pai: Chega-te, dá-me um beijo, meu filho. 그에게 입 맞추니 아비가 그 옷의 향취를 맡고 이렇게 축복하여 가로되 Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou, e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. 하나님은 하늘의 이슬과 땅의 기른 짐이며 풍성한 곡식과 포도주를 내게 주시기를 원하노라. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. 내게 굴복하리 내가 형제들의 주가 되고 Sirvam-te povos e nações te reverenciarão. Ser Senhor de teus irmãos. 내게 굴복하며 내게 저주하는 자는 저주를 받고 내게 축복하는 자는 복받기를 원하노라. E os filhos de tua mãe se encurvem a ti, maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. 이삭이 야곱에게 축복하기를 마침에 야곱이 곧 그 아비 이삭 앞에 나가자 곧 그 형 에서가 사냥하여 돌아온지라. Mal acabar Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai chega a Esaú, seu irmão, da sua caçada. 여러분, 제가 성경을 읽으면 성경이 이야기하는 마음의 세계는 이 세상 다른 어디의 세계가 다른 세계가 있습니다. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo um mundo do coração diferente de qualquer outro que exista no mundo. 처음에 성경을 읽을 때 내 마음의 세계와 성경의 세계가 좀 차이가 있어서 좀 어색하고 잘 이해가 안 가지만 No começo, quando eu li a Bíblia, já que existia uma diferença do mundo da Bíblia e do mundo do meu coração, era um pouco estranho. 성경은 이상한 힘이 있어서 성경 속에 들어가서 내가 성경의 그 맛을 느끼고 성경의 의미를 깨달은 그때부터 Mas por ter uma força na Bíblia, né? A partir do momento que você começa a se introduzir nela, você começa a sentir a Bíblia. 한 번도 가져보려고 생각하지 않은 새로운 마음의 세계가 형성되고 또 예수님 내 안에 새로운 마음을 만들어가고 있는 걸 생각할 때 너무 감사합니다. Se torna, né, um novo coração dentro de nós que a gente nunca planejou ter, e Deus ele vai conduzindo a nossa vida. Isso é muito gratificante. 2000년 10월 7일 Dia 7 de outubro de 1962 foi o dia que eu encontrei com Jesus. 환상으로 예수님의 얼굴을 본 것도 아니고 Não foi uma imagem do rosto de Jesus que eu vi, 대화를 나눈 것도 아니었습니다. não foi uma conversa que eu tive com Jesus. 한번 내가 전에 갖지 못했던 마음의 세계를 성경 안에 예수님에게서 발견을 했습니다. Mas, pela Bíblia, eu encontrei em Jesus um mundo do coração que eu jamais havia visto antes. 그리고 이제 지금 약 58년이란 세월이 지났습니다. E agora se passaram 58 anos. 제가 죄송합니다만 이런 얘기하면 안 되는데 E desculpa falar isso, eu sei que eu não devo falar essas coisas. 한 시간쯤 공을 칩니다. Mas, pelo menos 1 hora por dia eu estou jogando 수영을 좀 bola. Antigamente, né, eu nadava.
E antes eu corria. 형제들이 조깅은 관절을 상하게 하니까 나이 든 사람 안 좋다고 하지 말아요. Só que os irmãos falaram para eu não correr porque, né, para pessoas de idade, né, isso é prejudicial para as articulações. Então eu comecei a nadar, 코로나 때문에 수영장이 안전치 않아서 할 수 없었어요. mas eu não pude continuar a nadar devido à pandemia, né, do corona. 저녁 이제 먹기 직전에 이제 해가 지면 바로 이제 한 1시간 반쯤 이렇게 공을 차는데 Então, ultimamente, né, logo depois, antes de jantar, assim, próximo ali do pôr do sol, nós jogamos 1 hora, 1 hora e meia de bola. 목사님 몸이 많이 좋아지고 있는 것 같아요. E os irmãos, eles têm comentado, pastor, eu acho que seu corpo está ficando muito bom. 5월달, 6월달, 7월달 5개월 동안 비행기를 한 번도 안 탔습니다. E desde março, abril, maio, junho, julho, durante esses 5 meses eu não andei de avião. 멀리 가기 때문에 한 달에 지구 한 바퀴 가까이 도는 편인데 Geralmente, por sempre fazer viagens longas de avião, se eu calculo a distância, né, em 1 mês eu percorro praticamente o globo. 밀리언 마일러가 됐고 Por isso eu sou um million miler, né, que eles chamam da Korean Airlines. 돈이 안 됐겠나 싶을 정도로 비행기를 많이 탔어요. Eu até penso, eu acho que se eu tivesse juntado todo o dinheiro que eu gastei com passagem aérea, eu já teria comprado meu avião. 그 비행기를 탔는데 Então, por esses meses eu não andei de avião. E meu sono ficou muito bom, 시차 같은 거 딱딱 잡혔으니까 já que, né, se estabeleceu o meu fuso horário certo. Então, o culto de madrugada também para mim é muito mais fácil. 한 번씩 내가 생각을 하면은 E quando eu penso, 제가 하는 이야기들이 대부분 사람들의 목사님하고 전혀 다르게 이야기를 하는 거예요. tudo que eu falo acaba sendo muito diferente da maioria dos pastores. 그렇기 때문에 한국에서는 저를 이단이라고 하는 사람들이 많아요. Por isso, aqui na Coreia, muitas pessoas me chamam de herege. 2020년이 되면서 Entrando o ano de 2020, 절 예배를 드릴 때 저희들이 줌으로 했는데 quando nós prestamos o culto de Páscoa, né, nós fizemos pelo Zoom. 오전 저녁 하는데 매 시간마다 200만 명이 들어와서 들었어요. E nos 3 momentos, né, manhã A também, à noite, nós tivemos 2 milhões de acessos em cada momento. 못해서 E geralmente nós temos uma grande conferência no mês de maio. 이렇게 이야기를 해서 그 나라 방송국에게 우리 박옥수 목사 집회를 중계해 줄 수 있느냐 그런 일을 했어요. Mas por não podermos fazer isso presencialmente também, nós ligamos para os missionários que temos no mundo e pedimos para que eles buscassem lugares que possibilitassem transmissões. 어느 나라 어느 방송국이 보도 듣도 못한 목사의 설교를 1시간도 아니고 11시간을 중계 또 90분짜리 11시간을 중계해 주겠습니다. E ainda mais, pessoal, é muito estranho, porque qual emissora de TV ou qualquer outro lugar de transmissão vai passar 11 pregações de 90 minutos de um pastor que nunca viram antes? É uma loucura que não existe no mundo. Mas 미쳤는지 방송국이 미쳤는지 잘 모르겠지만 eu não sei se eu fiquei mais louco ou se as emissoras ficaram mais loucas, porém, 열 몇 개 방송은 저를 알고 있는 방송에 중계해 주기 시작했는데 no começo, né, algumas dezenas de estações de pessoas que me conheciam começaram a transmitir minhas pregações. 76개 방송국이 저를 중계해 줬어요. Só que um total de 276 emissoras no mundo, no final das contas, estavam transmitindo a nossa conferência. Tiveram muitas emissoras que pediram entrevistas para mim. 방송국들이 깜짝 놀라는 거예요. E todas as emissoras ficavam muito surpresas. 참 많이 했습니다. Por isso eu dei muitas entrevistas. 그리고 그 이제 중요한 건 그 반응인데 목회자들의 반응이 굉장했습니다. O importante também é a reação das pessoas, né? Principalmente foi incrível ver a reação dos pastores. 정말 한평생 이단 소리 들으면 한 열댓 명 앉혀놓고 복음 전해 죽을 줄 알았는데 Eu acreditava que por toda a minha vida viveria pregando o evangelho para 20, 30 pessoas sendo chamado de herege. 저희들이 그 방송 시청률을 조사했는데 약 10억이나 되는 사람 저희들
메시지를 들었는데 Só que nós escutamos uma mensagem de que a quantidade de pessoas atingidas, né, por meio das transmissões desse ano, foi mais de 1 bilhão de pessoas. Só que cada pessoa escutou 90 minutos, 11 pregações. 한 번을 들었으니까 사실 110억의 시간을 들은 거죠. Então, se você coloca 1 bilhão vezes 11, são 11 bilhões de 믿어지지 않은 사실 가운데 하나는 acessos, né? E uma coisa que é inacreditável 그렇게 하는 거. é que todos eles ficaram muito comovidos, tocados com a palavra. 그다음에 한국의 언론들이 깜짝 놀라는 것은 Também, o que fez com que os coreanos, né, os repórteres coreanos ficaram 웃기는 사실이라고 impressionados é porque nós falamos 1 bilhão de pessoas e eles é uma piada, né? Mas é verdade. 해서 언론 서울에서 언론 모임을 가졌는데 Por isso nós fizemos, os repórteres vieram me 서울에서 제가 인터뷰를 entrevistar de Gwangju, de Busan. 손을 들었습니다. Enquanto eu estava terminando uma entrevista, né, uma repórter, uma senhora, uma repórter, ela levantou o braço. 삶에 대해 성경 이야기를 듣고 싶다고 얘기했어요. Ela falou: eu queria escutar sobre a remissão dos pecados que o senhor fala por meio da Bíblia. Eu falei: 성경에는 의인은 없나니 하나도 없으며 로마 3장 10절이 이야기. em Romanos capítulo 3, versículo 10, na Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. 그 성경만 본 사람은 A pessoa que só viu esse versículo, 나니 하나도 없으며 그 말만 합니다. ela sempre vai afirmar: não há justo nenhum sequer. 이야기를 했습니다. E eu disse: 성경은 그 말씀만 있는 게 아니고 mas a Bíblia não é feita só com aquele versículo. Por exemplo, diz: Noé foi justo. 믿음으로 말미암아 살리라가 있고 Tem o versículo que diz que o justo viverá pela fé. 의인의 간구는 역사하는 힘이 많으니라 그렇게 기록해요. E diz que, né, a fé do justo tem poder. 의인이 없다는 말도 있고 있다는 말이 있는데 Então, na Bíblia diz que não há justo, mas também diz que há o justo. 앞뒤가 맞지 않지 않느냐. Então, não é uma coisa que não faz sentido? Parece que não. 그 다음에 이제 세 번째로 중요한 것은 E o terceiro ponto importante é: 첫 번째는 의인이란 말이 있고 primeiro, tem a questão do justo. 하나도 없다고 말이 있고 Perdão, tem o versículo diz que não há o justo. Depois tem o versículo que diz que há o justo. 의인 되는 길이 있습니다. E o terceiro ponto é como o pecador se torna um justo. Isso existe na Bíblia. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광이라 죄인이었습니다. todos pecaram e carecem da glória de Deus, eram pecadores. 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아 하나님을 값없이 의롭다 하시고 의인이 되는 길입니다. Mas existe o caminho que que mediante a redenção que há em Cristo Jesus se torna injusto. 1절에 1 Corinthians chapter 6 verse Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, 하는 자들 하는 나라를 유혹으로 받지 못한다. fala lá que nem maldizentes, nem avarentos, nem ladrões, nem bêbados poderão herdar o reino de Deus. 11절에 Isso é o versículo 10, só que no versículo 11, 자들이 있더니 and such tais fostes uns de vós, 성령과 하나님의 성령 안에서 시선과 거룩함과 의롭다 하심을 얻었느니라. mas fostes lavados, fostes santificados, também fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 하나도 없는데 the Bible says there Então, sim, a Bíblia fala que não há justo nenhum sequer. 죄인으로 끝난다. E se simplesmente deixar assim, todos morrem como pecadores. Acabou. 이 땅에 오신 것은 Mas Jesus Cristo veio a essa terra 의인을 만드는 거다. to make para transformar o pecador em justo. 피를 흘리고 Por isso, ele derramou seu sangue e morreu na cruz. 한국 교회는 Só que as igrejas na Coreia, 교회를 다녀도 죄인이고 even though they as pessoas podem frequentar 10 anos a igreja, que é são pecadores, pode pagar 20 anos, são pecadores. you ask them why do you believe in Jesus 제사 E se nós perguntamos se a pessoa crê em Jesus, 받는다고 다 대답을 한다. they all as pessoas falam: sim, eu creio porque eu quero receber a remissão dos pecados e ir para o céu. 생각을 해봐라. but think about Pensem, 믿고 believe for você crê 10 anos, você crê 20 anos, você crê 30 anos, 믿어서 40 anos crendo. 기도도 하고 헌금도 하고 봉사. Ora, oferta, trabalhou para a obra. service 이제 저처럼 제가 이제 원래 77인데 this year Nesse ano eu completo 77 anos. 이제
자주 죽음을 생각 많이 합니다. E eu, com frequência, penso na morte. 내가 죽었을 때 우리 교회를 생각하고 Eu penso na minha igreja após a minha morte. 물론 뭐 내 아내하고 나 이제 비슷한 시기에 죽을 거니까 뭐 내가 먼저 죽든 아내가 먼저 2, 3년 뭐 몇 년 더 차이 없을 것 같고. And so E no caso da minha esposa, né, acho que nós vamos morrer em tempos similares, né? Acho que vai ter uma diferença de 2, 3 anos. my children are all grown. 근데 내가 이제 제가 나이가 들어서 종종 우리 동료들과 동갑들 죽는 사람들이 많이 And 일어나는데 then Mas, atingindo essa certa idade, né, eu vejo muitos companheiros, amigos meus já morrendo. 나라고 말할 수 있는 것은 and I could E uma coisa que me permite afirmar que eu sou a pessoa mais feliz do mundo 그래서 웃을 수 있다는 것하고 that I é que eu posso sorrir perante a morte. 제가 죽음을 생각하면 and occasionally Quando eu penso na morte, 너무 감사한 거예요. é muito gratificante. 제가 이제 아침에 집에서 이제 아침을 먹습니다. and so I wake Eu acordo, né, eu tomo café da manhã, 교회에서 먹고요. and I o almoço acabo comendo aqui na igreja. 이제 집에서 먹을 때 있고 교회에서 먹을 때가 있습니다. E a janta tem dias que eu como aqui na igreja, tem dias que eu como em casa. 제가 우리 집 사람이 기다리고 있는 내가 교회에서 먹고 가가지고 and sometimes Tem dias que minha esposa está me esperando, só que eu acabo jantando na igreja. 있고 something like that 어떤 happens. tem dias assim. 밥 차려 놓으려 할 때도 And 있는데 sometimes I E tem dias que eu aviso antes, falo, eu vou indo para casa, por favor, prepare comida. 최근에 죄송합니다 이런 얘기 전 먹는 걸 좀 좋아하는 편이라서 E desculpa falar isso, mas eu adoro comer, né? enjoy eating. 좀 이렇게 많이 먹는 편이에요. And so I Por isso eu sou dos que comem bastante. my belly Por pops isso minha barriga, né? 이제 배를 보면 종종 한 마디씩 하는 사람들이 있는데 and then you E tem algumas pessoas que me comentam minha barriga. 하는 이야기하고 제 아들 하는 이야기 방향이 180도 다르더라고요. Só que é muito, pessoal, é 180 graus de diferença o que os outros falam e o que o meu filho fala. agree. 한 사람은 배가 좀 나와서 목사님 건강에 좀 조심하라 하고 그러는데 As outras pessoas falam, pastor, sua barriga está saindo, tem que tomar cuidado com a saúde. 아들은 뭐라냐면 Meu filho, sabe o que ele diz? 아버지 배 좀 나와야 합니다. Father, you Pastor, should take belly. pai, você tem que ter mais barriga. 수려 봤는데 You know I have Eu também, né, pops out and I try to, tenho essa barriga aqui. but when you do that, you get so weak you can't do 저 anything. 젊어도 근데 아버지 배 좀 나와야 합니다. And that's E eu não consigo fazer nada sem ela agora. Eu sou jovem, imagina o senhor tem que ter mais barriga. Por favor, pai, não se contenha, pode comer. 좋다. wow, it's so nice to Que have a bom, meu filho, né, pessoal? 근데 이제 그 이야기가 아니고 but that's Mas não é sobre isso que eu quero falar. 참 어릴 때 많이 굶었어요. really Eu, quando era a lot of criança, né, eu passei muita fome. 제 아내가 음식을 차려주는 거 보면 and when I see Então, quando eu vejo minha esposa preparando uma comida para mim, 또 there's a comida delicious tem abundância e é muito gostosa. 주방장들이 많아가지고 we have E aqui na nossa cozinha nós temos muitas cozinheiras 까지 음식이 나와요. e sai, sabe, comida de todos os tipos. 음식 먹는 게 너무 행복합니다. Poder comer para mim é muito feliz hoje, 옛날에 굶주릴 때 porque quando eu passei fome, 제가 어릴 때는 정말 양식이 부족해요. realmente na minha infância, né, faltou comida. 식다운 음식을 못 먹고 그러니까 영양가가 없어서 Eu não me alimentava de algo que podíamos chamar de comida, né? Não tinha nada que nos nutrisse. Por isso eu tinha a barriga inchada, mas todos os meus membros, meus braços, minhas pernas eram muito finas. Realmente hoje estamos vivendo em épocas muito boas. 나가 있고 Nós temos bons carros, nós temos boas casas, nós temos boas comidas. 다투게 내도 아내가 있고 Por mais que a gente discuta, nós temos boas esposas, filho, filha. 그리고 형제 자매들이 있고 Existem os irmãos da igreja. 한 번씩 생각하면 Quando eu paro para pensar, 이런 복을 받을 수 있는 자격이 있나? eu questiono, será que eu tenho, né, alguma dignidade de receber essa bênção? 보고 감사하는 감. Para mim, poder comer é algo muito gratificante, 교회 와서 de muita alegria. 글을 쓰려고 하면 when I want to sit down at the desk Eu, quando sento na igreja, né, quando eu quero escrever alguma coisa, sabe, meu coração começa a se encher de gratidão. fills my heart. 사람이 저한테 메일을 보내가지고 Uma pessoa me enviou um e-mail 사기꾼이라고 썼더라고요. falando que eu era um caloteiro 뭐냐면 What it said was e a acusação é 어때요? some money was que ele havia dado um dinheiro para a igreja de Pundan 뭐라고 됐는지 잘 모르겠지만
E ele falou que eu falei algo. 이제 돈을 달라 그랬어요. And then they said, Ele falou que eu pedi dinheiro para ele. 저희들 교회 재정도 다 모르는데 분단절까지 재정 챙길 수 없잖아요. and you know, E pessoal, desculpa, mas eu não sei nem do financeiro aqui da minha igreja, eu não vou saber da igreja de Punjab também. it's harsh, isn't it? E eu pensei, poxa, será que não estão exagerando demais, não? 그런 기억이 And then 없는데 he says, oh, you E ele fala que eu empurrei a cadeira contra ele. Eu não me lembro disso. 얘기를 하죠. 분단교회 가서 얘기를 하죠. E por que ele veio falar para mim aquilo que ele fez na igreja de Pundan? Fala na igreja de Pundan. 좀 버거지적인 사람들이 종종 있어요. Então tem, né, pessoas assim, bagunçadas. 나가 되면 이런 소리 들어야 한다고 생각하지만 but you become Eu acho que feel I gotta listen. se tornar pastor, você merece escutar essas coisas também. One thing I can think about is Mas uma coisa que 그러면 if there is only podemos pensar é que 목사 당장 then I would se existem somente esses fatos, 드물고 eu tenho que deixar de ser pastor. 하든지 몰라 앞에서 그런 사람 별로 많지 않는데 maybe they curse behind my back, but not so much in the front. 저희들 교회 와 Eles não são muitos os que insultam na frente, né? Church members coming to Só our que, church becoming happy. mesmo assim, a nossa igreja é muito feliz. 이들이 행복해하는 겁니다. And the people who are Eu vejo que aqueles que envelhecem, que estão envelhecendo dentro da nossa igreja, são muito felizes. 가까우면 막 두려운데 other people Geralmente as pessoas têm medo, né, quando a morte está se aproximando. 평생 신앙 생활했는데 you think about it. Só que, pessoal, they're living pensem, in the church their nós whole vivemos a vida inteira na igreja, vivendo a vida espiritual. 존 아타네스 대통령께서 정말 그렇게 진지하고 깨끗한 분이 없었는데 Realmente, eu não conhecia uma pessoa tão simples, tão pura, tão limpa, né, como o ex-presidente de Gana, John Alta Mills. 5시간 전에 제가 만났고요. I had Aqui, to meet him 5 hours before he 5 horas 오늘 받으시고 antes dele falecer, eu encontrei com ele, ele recebeu a salvação e depois de algumas horas ele faleceu. passed away. 대통령께서 저를 만났을 때 가장 더 중요한 이야기가 내가 곧 죽을 것 같다. And the most E nesse encontro com o ex-presidente, a coisa mais importante que ele disse foi: Pastor, eu sinto que eu vou morrer. 죄를 지었다. I E am mesmo sendo presidente, eu também pequei. 근데 내가 두렵다. but E tenho medo. 내가 각하가 죄인인 걸 어떻게 아셨습니까? Eu perguntei, presidente, como o senhor descobriu que é pecador? 대통령께서 말씀하신 내가 죄를 지었으니 죄인이 아니냐. the president E ele falou: Eu pequei, eu não sou pecador porque pequei. 대통령은 저하고 나이가 동갑이었습니다. E ele tinha a mesma idade que eu. 그런데 제가 각하 그렇지 않습니다. E eu falei para ele: presidente, não é assim. no matter Em nenhum país 죄인이 자기 죄를 재판하는 데는 없습니다. não existe um pecador que pode sozinho se condenar como pecador. 죄에 대한 판결문을 읽어본 적이 있으십니까? Eu falei, presidente, o senhor já leu, né, a sentença dada sobre o seu pecado? 보셔야 합니다. 각하. O senhor tem que ver isso, presidente. 한데 판결문이 있느냐? is there Ah, existe essa sentença? yes there is Sim, presidente. 어디 있느냐? Onde está, pastor? 성경에 있습니다. Está na Bíblia. 각하 보시기를 원하십니까? Presidente, o senhor quer ver? 보고 싶다고. Ele falou, sim. 로마서 3장 23절 24절. and I read Eu li Romanos capítulo 3, versículos 23, 24. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이랬습니다. for all Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말하면 하나님 은혜로 값없이 의롭다 하심을 Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 한번 어떤 변호사님을 앉혀놓고 이 성경을 설명했는데 once Uma vez, né, eu preguei, expliquei a Bíblia para um advogado. 그걸 딱 읽으면서 하는 말이 the lawyer read E aquele advogado, lendo esses versículos, ele falou: 설문입니다. pastor Pastor, isso aí é uma sentença de julgamento. 똑같은 센텐스, 똑같은 이렇게 문구라는 거죠. it's in Ele the falou que era estruturado da mesma forma, né, de uma sentença de julgamento. 대통령에게 말씀드렸습니다. so I said E eu falei para o presidente: 각하 같은 분들이 많습니다. Presidente, existem muitas pessoas como o senhor. 죄를 지지 않는 한 사람도 없는데 Não existe ninguém no mundo que não pecou. 죽음 앞에 죄가 사해지지 않았을 Mas quando ainda não teve a remissão dos pecados e está perante a morte, 때 얼마나 imagina quão desesperador é. 한국 교회 목사님에게 설교하면 이야기하고 싶습니다.
And when I speak Eu quero falar isso para os pastores na Coreia. 당신이 목회하는 교회 성도들이 the members Os membros da igreja que você pastoreia 암이건 한 달 남았다. and they got está cancer. com câncer, vamos dizer, só tem um mês de vida. 6 more months to Quando go. tem mais só 6 meses de vida, But do you think they would want a good house? importa ter uma boa casa? Or do you think they'd Ele vai desejar ter um bom carro? Não. 죄 사함을 받길 Ele vai desejar receber a remissão dos pecados. 원하는 게 없을 거예요. There's nothing Com certeza não há nada que ele vai querer mais do que isso. 죄 사함을 받지 못하고 죽음을 맞이할 때 Mas quando as pessoas, se deparam com a morte sem ter recebido a remissão dos pecados, 슬프고 고통스럽고 두렵겠느냐. imagina quão triste, quão sofredor e quão medonho é o coração da pessoa. You know, I didn't do anything well at all. 그러나 우리 교회 나오는 사람들에게 But Mas para aqueles que frequentam a nossa igreja, quando estão perante a morte, 기뻐하게 해주고 싶었다. I want eu desejei fazer com que eles fossem com alegria. 두려워하지 않게 해주고 I 싶었다. wanted to Eu queria que não tivessem medo, assim como eu não tenho. 그 뒤에 참 많은 우리 교회 성도들이 죽음 앞에 서는 걸 봤는데 and after that Eu, por muitas vezes, me vi os irmãos da nossa igreja perante a morte. 그들이 기뻐하며 죽음을 맞더라. E eu vi com glória, sabe, que aqueles irmãos receberam a morte com toda alegria. 잘못했지만 and even though I Sim, eu errei em muitas coisas. 오늘 생각하며 Mas quando eu penso nisso, 하나님, 내가 뭔데 eu, God, what am I? Senhor, quem sou eu You allowed me to preach. para o Senhor permitir eu pregar a tua palavra? 울었습니다. I Por cried. muitas vezes eu chorei. 죄만 짓고 All I did was Só sin pequei, 만 저질 and eu just só cometi maldades. 어둠 속에 살았던 인간인데 and all I Eu que vivi dentro das trevas, 내 얼굴이 변한 것도 아니고 meu rosto não mudou. It's 키가 커지거나 not that I Eu got cresci, não. 좋아진 건 아닌데 Fiquei mais inteligente também, não. that, 주님 이 말씀을 전하게 하기 위하여 but the Lord Mas para que eu pudesse pregar a palavra de Deus, 죄 속에서 헤매이는 저를 me who was wallowing in sin 정확하게 죄를 씻게 해주시고 exatamente fez eu receber a remissão dos pecados, eu que estava perdido dentro do pecado. and you E allowed levantou dentro de mim um coração de poder viver assim para o Evangelho. 그래서 우리 아버지도 돌아가실 때 제사 안 받고 돌아가셨고 Por isso, quando meu pai faleceu, ele recebeu a salvação antes de falecer. 제사 안 받고 my old Quando meu irmão mais velho faleceu, também ele recebeu a remissão dos pecados. 제사 안 받고 Quando minha irmã mais velha faleceu, também ela recebeu a remissão dos pecados. 이번에는 작은 아버지도 참가했기 때문에 나를 가장 반대했는데 and so my Meu, uncle meu tio também no Japão, religion ele tinha sua religião japonesa, ele era muito contra mim. 막 일론 말된 한 보따리 갖다 주면 when I gave Quando a them gente, book and meu sobrinho, levava um monte de livro para eles. 다 내가 일로 싸가지고 와서는 침대 밑에 집어넣고 집어넣고 E quando eu levava muitos livros para eles, meu tio ficava com medo dos filhos dele ler aqueles livros e ficava enfiando, escondendo tudo debaixo da cama. but my uncle got cancer and he was on the verge of death. Só que um dia ele desenvolveu câncer 이 후두암이 기도를 눌러서 그 기도 아점을 이쑤시개 하나 들어갈 정도밖에 안 된다. And so what happened e was ele teve um câncer aqui na nuca, né? pushing down on his pipe. E que começou a pressionar, né, assim, The doctor said, as vias respiratórias dele. 수술을 그렇게 겁을 냈습니다. and my uncle E os médicos falavam, você tem que fazer uma cirurgia. Ele rejeitava, eu não vou fazer cirurgia. 수술 안 한다. I'm not going to live that much long. I'm not going Eu to não sei por quanto tempo eu vou ver, mas eu não faço a cirurgia. 죽습니다. Ah, se entupir essas passagens, o senhor vai morrer. Tá bom, eu vou morrer então. 원하세요. then you can leave the hospital. Ah, então, por favor, vai embora do hospital. Tá bom, eu vou embora. 다 죽을 수 있습니다. You might die. O senhor pode morrer indo para casa. Tá bom, eu morro. 안 할란다. But I'm not Mas eu não quero fazer cirurgia. 아버지가 Meu tio, ele não fez cirurgia. 죽으실 때. Até a morte. 그래서 1년 뒤에 세상을 떠났습니다. Ele faleceu um ano depois disso. 장아버지가 제가 복음을 전하면 막 싫어하고 그랬는데 E meu tio não gostava quando eu pregava o evangelho para ele. 처음 앞에서 Só que perante a morte, 장아버지가 믿는 창가학회가 정말 자기의 영혼을 인도할 것인가 거기에 의문을 갖게 돼요. ele passou a ter uma dúvida. Será que aquele Deus, né, japonês que ele acreditava realmente poderia proteger o espírito dele na morte? 호랑개교 하시는 장아버지 Meu tio que toda manhã falava Namyoho 하나 점점 소리가 줄어들어요. And then he would chant it, but his voice. Depois ele começava, né, e a voz dele ficava mais baixa.
Namyo Horangeyo. Namyo Horangeyo. 그러다가 중단했어요. Depois ele parou com isso. 호랑개가 자기를 좋은데 보낼 거는데 Começou a duvidar que aquele Namyo Horangeyo iria levar ele para um lugar bom. 너무 감사해요. Uma coisa muito gratificante a Deus é que 작은 엄마가 보니까 quando a minha tia, né, viu, 아버지 어느 날 침대 밑에 기어 들어가시더래요. That my uncle viu, one day went ela falou que um dia viu o meu tio entrando debaixo da cama. what's that guy doing? She E fui ver o que ele estava fazendo. and he pulled out Ele começou a procurar aqueles livros, né, que eu havia dado para ele. E ele começou a ler O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. read for us. Leu um dia, segundo dia, por uma semana ele leu o livro. 아버지가 빵을 치면서 Depois de uma semana lendo o livro, ele bateu no chão. 이게 진리다. Ele falou: Isso é verdade. 큰 사람이다. Nossa, o nosso sobrinho é um homem grande. Nephew's words are the Só meu sobrinho está falando a verdade. Ele recebeu a salvação. 눈물을 흘리시면서 Derramando lágrimas, 당신 이 책 보라고. ele falou para minha tia: Você também, querida, lê esse livro. 그리고 E assim ele faleceu. 이렇게 제 가까운 분들이 한 분 한 분 제 삶을 받고 세상을 떠나셨어요. Assim, pessoas que estavam próximas a mim, sabe, quando partiram desse mundo depois de terem recebido a remissão dos pecados, 그것도 없습니다. You know, I só não tem nada que eu fiz demais. at all. 뭐참 친절하게 해준 것도 없고 Eu não os tratei de uma forma gentil. 알아준 것도 없고 And you know, Eu não, sabe, reconheci o trabalho deles. 잘못했는데 as a Eu errei em tudo em relação a eles. 내가 받은 죄 Mas a remissão dos pecados que eu recebi 너무 분명한 죄사 era uma remissão dos pecados muito exata, muito clara. 이 the righteousness A justiça de Deus, a santidade que Deus me deu. 너무 귀해서 Para mim isso é muito precioso. 이거 외에 다른 무엇도 E fora isso, não existe motivo para eu fazer outras coisas. 이제 나이가 많으면서 Hoje já estou muito velho. 우리 교회 이제 서서히 젊은 우리 일꾼들이라서 이제 제 일을 많이 맡아서 하고 있는데 Tem muitos novos trabalhadores da nossa missão, né, que estão fazendo os trabalhos que eu fazia. Isso é muito gratificante. 내가 늙어 죽었을 때 when I get old and I die, 나도 끝난다면 그러는데 if it all Quando, ends, it's kind of weird. devido à idade, morrer. 세계에 있는 우리 선교사들 일을 하는 거 But when I see Imagina, pessoal, vai ter o dia do meu fim também. Só que vendo 좀 이렇게 os pastores da nossa missão trabalhando, ontem também conversei com o pastor 통하고 이야기를 했는데 Yu. spoke with Pastor Ryu Yu, 최근에 이제 그 복음의 역사 일하는 너무너무 감사했어요. he was so E conversando com ele, vendo, sabe, o trabalho do evangelho que teve ultimamente é muito gratificante. 의사들 저 뭐야 그 뭡니까 목회자들하고 이야기를 De vez em quando eu ligo para aquele missionário, né, aquele pastor que está longe, 홍인기 목사 그 딸이 그 소아암으로 고생하는데 so Pastor e no caso do pastor Roingui, né, 저는 이제 a filha dele tem and all câncer no intestino e ela 고 you cannot passa bastante dificuldade por causa disso. 이제 차를 탈 수도 없는 그런 형편. E está numa condição que ela não pode nem agora subir no carro, né? Ela não consegue ficar sentada muito tempo. E nós oramos. 잠을 거의 못 잤는데 E ela praticamente não dormia. 기도하고 난 그 다음 날부터 Só que um dia após que oramos para ela, a partir daquele dia ela começou a dormir muito bem. 못 먹었는데 Antes ela não comia nada, 음식을 잘 먹는 but she's mas agora ela está comendo muito bem. 한 번씩 제가 이제 한 번은 그 하은이가 간증을 메일을 보냈더라고요. E uma vez a Haan, né, que é essa garota, ela me mandou um texto, uma carta. 우리 속에 하나님이 계셔서 there is God Já que Deus está dentro de nós, 어려움에서 벗어나게 하고 길을 여는 너무 감사한 거예요. Deus nos permite desviar das dificuldades, abre caminho para nós. Isso é muito gratificante. 하고 있는 것은 right now. Só que nós estamos fazendo agora, 오늘 저녁부터 저희들이 월드 캠프를 하는데 a partir de hoje à noite nós temos World Camp. 늘 7월 초에 해운대에서 월드 캠프를 했거든요. Every time Sempre no início de julho, né, nós fazíamos World Camp 때문에 거의 불가능한 lá em Haeundae, em Busan. that became Só que por causa do corona se tornou impossível isso. we wanted to do it Por isso queríamos fazer pelo Zoom. 너무너무 감사한 게 but E o gratificante aqui, 우리가 보통 여기 한국에서 하면은 when we usually do quando nós fazemos aqui na Coreia, 1,500명 about 3,500 geralmente vem 3.500 jovens. 작년에
그 해외에서 오신 목사님들이 826명, And last year, O ano passado, do exterior vieram 826 pastores, 28 ministros, 그리고 그다음에 대학 총장이 54명, 54 reitores de universidades. Essas pessoas estavam aqui no ano passado conosco. 줌으로 하기 시작했는데 but this Só que este ano nós iremos fazer pelo Zoom. 믿을 수 없이 많은 사람이 들어와서 E é inacreditável a quantidade de pessoas que está participando. 시작된 거예요. and from tonight we'll Começamos o evento assim. God is doing things we could Deus está fazendo coisas incríveis que a gente nunca imaginou. 뭐냐면은 E o motivo disso é que 성경 그냥 이야기고 뭐 그런 옛날 어떻게 보면 뭐그 구전이라는 사람도 있고 and so there are people dizem, tem pessoas que 어떤 사람들이 성경이 저 뭐야 전해지는 이야기라고 하는 사람도 있고 dizem que histórias são simplesmente contos, né, como histórias. 뭐 여러 가지 이야기가 있어요. and people say Tem muitas teorias envolvendo a Bíblia. 그렇지 않아요. but I do Mas not eu não duvido da palavra de Deus. 창세기 27장을 읽으면서 as I Lendo Gênesis capítulo 27, 특별한 이야기가 뭐냐면 uma coisa especial aqui 복을 받는 이야기예요. it's talks é que é about uma história sobre bênção. 제일 큰 복이 뭘까요? what is the greatest blessing Pessoal, dentre as bênçãos, qual será a maior bênção? forgiveness of sins and Nascer de novo. 이제 그 복을 받는데 in receiving that Para essa bênção, 이삭이 이제 그 아들 에서께 이야기를 하죠. Isaac speaks Isaac queria falar para o seu filho Esaú. 아브라함이 그 복을 받았을 때 의롭다 하심을 받았을 때가 이스라엘 백성이 애굽에 나오기 전 430년 전이라고 성경에 기록돼요. A Bíblia diz que Abraão ele recebeu a promessa, a bênção da remissão dos pecados, né, de ser justificado 430 anos antes do povo de Israel sair do Egito. 1491년에 and 나왔으니까 so Israel Então, já que Israel saiu do Egito em 1401 antes de Cristo, and so 400 se years before arredonda aí para 400 anos antes, 800년대에 그 아브라함의 복을 받아요. BC 1800s, that's when Eu Abraham acho que received the blessing. 그러니까 이제 1080 mais ou menos antes de Cristo, Abraão recebeu aquela bênção. 100, 이삭의 아들 E ele, aos seus 100 anos, teve seu filho Isaac, né? sons of Isaac. 그러니까 이제 BC 한 1700년, 1800년 그 시대 So 이야기예요. this must be Então, isso é história de 1700, 근데 그냥 1800 antes de Cristo. Antes de Cristo. not just a story. Mas não é simplesmente uma história. 아주 중요한 이야기를 하고 있는데 É algo muito importante que está falando sobre a remissão dos nossos pecados. 거기에서 강하게 표현되는 게 뭐냐 하면 E uma coisa que é muito fortemente expressada aqui 야곱과 에서와 야곱이 다 같이 복을 받기를 원했습니다. é que Jacó e Esaú, os dois desejaram receber a bênção. 근데 이 성경에서 마지막에 에서가 복을 받고 야곱이 복을 받았는데 Esau Mas na Bíblia vemos que por último, né, Esaú não recebeu a bênção, e sim Jacó. 자기는 아버지 말씀대로 충실히 해서 사냥을 해서 고기를 잡아서 뭐 노루나 뭐 짐승을 잡아서 Esaú, com todo esforço, conforme o pedido de seu pai, foi obediente, ele caçou, fez a comida, 이렇게 갖다 드려서 복을 받으려고. and cooked fez aquela comida, entregou para o seu pai e assim queria receber a bênção. 아예 복 받을 자기는 자신이 없기 때문에 복 받을 생각도 안 했어요. Só que Jacó, ele não se via certo ali para receber a bênção, então ele nem tentava isso. 야곱의 어머니 리브가가 아버지 하는 이야기를 듣고 야곱아 네가 복을 받아야 해 하고 이야기합니다. Só que a mãe de Jacó, né, Rebeca, escutando o que Isaac havia dito, falou: não, filho, você tem que receber a bênção. Mas mãe, como eu vou receber a bênção? 저긴 별미를 만들어줄게. Ah, traz aqui um novilho, um cabrito, que eu vou fazer uma comida para o seu pai. and then Jacob Então o que Jacó diz? mother Ah, isso não faz sentido nenhum, mãe. 하지만 Sim, meu pai não enxerga direito agora. 금방 아는데 Mas se ele me tocar, ele vai saber. 털이 많은 사람 나는 매끈매끈한데 Porque meu irmão, ele é cabeludo e eu sou liso. 금방 알 텐데 E se ele me tocar, ele vai saber. 저주를 받을. Eu vou receber maldição. 근데 이제 리브가 Só que a Rebeca, né, a mãe dele diz: my son filho, 너희의 저주 내게로 돌리기 upon caia sobre mim essa maldição. 말만 only obey my Somente voice. vá e traga meu animal. 여기에서 이제 재밌는
Right O here, divertido aqui é que 너의 저주는 내게도 upon me be caia sobre mim essa maldição, meu filho. Só quem falou isso? Jesus falou isso. 그리고 또 다음에는 and then it says, Ainda mais, 말만 듣고 only obey my voice and go. somente segue, né? E traga-me. 때 When Jacob, Atende-me. 자기는 복을 받을 자기 없다고 처음부터 알아. he knows from the Jacó, desde o começo, ele sabia e se considerava uma pessoa he can't hunt like Esau. incapaz ali de receber a bênção de pai. He's not pleased with him. Porque Esaú caçava bem, e seu pai se agradava dele. But here Jacob accepts the words of the Mas aqui, quando Jacó recebeu as palavras da mãe, 내 저주를 내게로 돌리리. upon me be thy curse. ela disse: Filho, caia sobre mim a sua maldição. 우리 저주를 대신 받을 The only one who Pessoal, só existe um que recebe a maldição no nosso lugar, é Jesus. the one who will 주님밖에 없는. Quem receberá a maldição no nosso lugar, a nossa maldição? Jesus. 여기서 성경은 우리가 축복받는 그 비결을 이야기하면서 hear the Então Bible. aqui, a Bíblia falando para nós o segredo da bênção. 힘으로 기도하고 열심히 노력하고 열심히 충성해서 복을 받는 것. 그는 실패라는 걸 보여주고. A Bíblia nos mostra que é um fracasso quando você busca receber a bênção pelo seu esforço, sua dedicação, a sua oração. 하나님에 익숙하기 In 때문에 Esau, he was a Esaú, já que ele era um perito caçador, sim, ele caçou muito bem. 잘해서 Ele caçou bem, 요리를 해서 by cozinhou 더 드렸는데 e levou aquela comida para o seu pai. 이야기는 뭐냐면 what these words O que isso quer dizer? 옛날에 되었던 사건인데 this is something that Isso é um happened fato que aconteceu. 왜 성경에나 기록했느냐 하면 E por que um fato foi escrito na Bíblia? 바울을 통해서 하나님의 마음을 우리에게 전달하기 위한 방법으로 this incident Deus é um meio de Deus expressar o seu coração por meio desse fato, dessa história. 모든 이야기들이 이야기인데 the stories of the prodigal A história do filho pródigo, né? Todas as histórias são assim. 부분들을 골라가지고 성경에 기록해서 하나님의 마음을 표현한 것. and those that Deus escolheu, né, por meio dessas histórias, expressar o seu coração. Por isso escreveu isso na Bíblia. 하고 충성되고 열심히 있고 잘 순종해서 복을 받으려고 하는 사람들아. therefore Então Deus está falando, ó, aqueles que querem ser dedicados, esforçados e com muita oração e zelo receber a bênção. God never Deus não abençoa pessoas assim. 복을 받을 수 없는 사람. Mas aquela pessoa que não pode alcançar a bênção, aquela pessoa que não pode fazer nada por si, 못하는 사람이 aquela pessoa que não sabe caçar, 없지만 não tem nada, 자기는 복을 받을 수 없는데 and you não pode receber a bênção. 어머니가 대신해 주어서 Mas já que a sua mãe faz por ele, 노력이 아닌 not não é o esforço dele, não é a dedicação dele. 이야기가 우리 재산 받는 이야기 너무너무 Isso é muito igual à remissão dos nossos pecados. 그러면 저는 제사함을 받고 복된 삶을 살 만한 Eu nunca fiz nada que me permitisse ser digno de receber a remissão dos pecados. 대신에 모든 걸 해준 것처럼 and just Mas assim como a Rebeca, né, a mãe de Jacó, fez tudo por ele, 앞에 세우기에 부족함이 없어 다 다듬어 주셨습니다. Jesus Cristo, né, me preparou para que eu pudesse estar perante Deus sem nenhuma falta. 하나님 앞에 설 때 죄인으로 설 수 없기 때문에 Já que eu não posso estar perante Deus 죽으시면서 therefore through Jesus com o pecado, né? Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, ele tomou para si 부족함이 없어 완벽하게 해주신 거예요. and has e fez de uma forma perfeita para que eu não tivesse nenhuma falta em estar perante Deus. 그 손끝만큼도 보탠 적이 없습니다. E para isso não tem um pingo sequer do meu trabalho, das minhas mãos ali. 나갈 때 Quando eu vou perante Deus, 그것이 나타나면 나타나는 것만큼 내 부족함이나 연약함이 나타나기 as quanto mais aparecem as minhas próprias coisas, é mais fraqueza que vai aparecer. 때문에 것. Aquilo que eu fiz de bem, a minha fidelidade, a minha oração, as minhas bondades. 마음이 하나님 앞에 나갈 때 I could not Eu não posso acrescentar isso quando eu vou perante Deus. 야곱은 제대로 자기를 나타내야 하는 게 아니라 자기를 숨겨야 했어. Jacob here should not Jacó, ele não tinha que se manifestar, pelo contrário, ele tem que se minimizar. 나갈 때 자기가 드러날까 봐 겁이 났어. when Jacó tinha medo de ele ser manifesto. shown 숨기고 Ele teve que se esconder, and go ele teve que somente levar a imagem do seu irmão. truly I am Por quê? Eu não sou uma pessoa digna que possa receber a bênção. therefore through what Por isso, Jesus Cristo tem que fazer por mim. É em nome de Jesus. 방법이 that Esse método,
27장을 읽을 때 When I read Está descrito quando nós lemos aqui em Gênesis capítulo 27. Sabe, por muitas vezes isso alegrou meu coração. 나는 에서가 아니었어. Eu não era Esaú. 선도 행하지 않았어. Eu nem cometi bondades. 사냥도 잘 못해. Eu não sou uma pessoa boa para isso, eu não mereço, eu não sei caçar. 문제하였고 저주를 받을 수밖에 없는데 Eu era uma pessoa problemática, uma pessoa que não tinha como receber a bênção, eu tinha que receber a maldição. to cover 내 myself. 이름으로 나가서 안 됐어. Por isso eu não pude ir com o meu 내 nome. 이름으로 나갔어. Eu fui em nome de Jesus. 하나님이 받으시. E Deus aceitou. Accepted me. 그때는 하나님이 우리 앞에 소경이 있었습니다. And right Só Deus era cego perante nós. 듣는데 Ele escutava, 앞을 못 보시는 but 분이 he could not. mas ele não enxergava à frente. 나 Therefore he says, E eu falei, Senhor, eu sou Esaú. 복을 받는 E assim recebemos a bênção. 성경을 읽으면서 as I read Quando leio a Bíblia, 우리 복음적인 이야기를 너무너무 명백하게 기록했어요. a Bíblia está descrevendo exatamente, né, tudo isso sobre o Evangelho. 놓고 내가 에서인지 야곱인지 봤어요. and I looked Eu- myself whether to see I am Eu fui ver perante a Bíblia se eu era Jacó ou se eu era Esaú. 훌륭하지 못. amazingly Mas desculpa, pessoal, eu não era uma pessoa tão direita, bem capacitada como Esaú era. But when I see Esau, I feel so sorry for him. 사냥을 하는 게 쉽지 않잖아요. You know, hunting is E not pessoal, uma coisa que assim, não é fácil, suppose he sabe, caçar. Vamos supor que ele caçou um animal. 궁둥이 맞았겠지. and then the Um cervo, por exemplo, ele foi lá, tirou a sua flecha e deve ter acertado o bumbum, né? to him. 궁둥이나 뭐 다리 뭐 맞고 이제 쩔뚝쩔뚝 돌면서 절며 도망가는데 Imagine, já que aquele animal recebeu aquela flechada no bumbum ou na perna, ele estava correndo, meio que mancando. 그냥 E um animal daquele tamanho não vai cair por causa de uma flechada. 이거 넌 Ele pula, vai, corre, vai passando, pulando. 그걸 힘을 다해서 도망했겠지. He must have run. Ele deve ter fugido com toda a força. 그러면 딸려갔겠지. And Então imagina Esaú correndo atrás daquele animal. arrows. 2km 갔는데 5km 가서 툭 쓰러져. And after 2 Correu 2 km, 5 km, pum, caiu. just imagine this. 성경에 없는 이야기. This is not in Pessoal, the isso não está na Bíblia, tá? É minha imaginação. Bible. How much Quanto será que pesa um cervo, por exemplo? 적어도 Com certeza mais pesado que o Pastor Park, to park, right? 그렇죠? não é verdade? 박광은 목사보다 Eu acho que é um pouquinho mais pesado que o Pastor Pacuauana. Suppose it weighs Vamos aí, supor uns 150 quilos. Imagina, colocar aquele animal nas costas going up and down the hill, up and e você, sabe, vai trazendo ele. Aí ele anda uns 30 quilômetros. all it is straight hard labor. Sabe, é um sofrimento enorme caçar. 때문에 아버지 말씀 순종했기 때문에 And because he went through Mas já que ele his father, havia obedecido o pai, feito tudo aquilo, ele estava feliz porque recebeu a bênção. 못 받기 E ele pensando, nossa, daqui a pouco eu vou receber a bênção. 때문에 했을 겁니다. and 그죠? then he cooked Acho que ele estava cozinhando, na é verdade? 1시간은 걸렸겠죠. Acho que no mínimo demorou 1 hora ali para cozinhar. 껍질 벗기고 잡는데도 시간 걸렸을 거고. E com certeza demorou tempo também para ele tirar o couro, né, a pele do animal. E eu não sei se eles comiam aquele pó de pimenta, né, mas tinha que buscar o pó de pimenta também. Mas depois de um bom tempo ele foi, cozinhou e entregou para o seu pai. E o pai tomou um susto. Quem és tu? Seu primogênito Esaú? Como assim? 에서라고. Esaú? 에서 와서 내 복주 얻어먹고 다 복주었는데 Esau was just Esaú, agora há pouco ele veio e eu já dei toda a bênção para ele. Esaú percebeu, Jacó. and then Esau says, 아버지 빌복이 그거 하나뿐입니까? Aí o que Esaú ele fala? is that all the blessings Pai, you have o to senhor só tem essa bênção, por favor, me dê um pouco de bênção. I've made him your 모든 Lord, 복을 그에게 주었다. Ele falou, já não tenho mais bênção, já dei toda a bênção para teu irmão. your brother. 그 너는 이제 야곱을 섬겨야 돼. Então agora você tem que servir Jacó. 야곱의 복을 네가 따라야 돼. Você tem que seguir a bênção que eu dei para Jacó. Esaú chorou, mas não tinha outro jeito. 저는 그냥 It's not just a story. Não somente nessa história. 하면 복을 받을 줄 압니다. Só nós acreditamos que se nos dedicarmos e formos pessoas esforçadas, se orarmos muito, receberemos a bênção. Mas a Bíblia está definitivamente falando que não é assim.
Não é pelo teu esforço, pelo teu mérito. Não é pela tua fidelidade. It's not because of Deus está falando, não é isso. 그거 아니야. Não é isso. because of that. 정말 에서 그렇게 충성했잖아. Olha, Esaú também ele foi muito fiel, muito devoto. 아무리 해도 그거 아니야. Mas recebeu maldição, não importa. Isso aí que você acha que está certo, está errado. A Bíblia está nos mostrando isso. Muitos pastores hoje dizem que se você for fiel, vai ser abençoado por Deus. Se você for esforçado, dedicado. Pessoal, nós recebemos a bênção de Deus. Não há um pingo do nosso trabalho, um pingo do nosso merecimento. Recebemos a bênção por Jesus Cristo e por meio dele. Se Jacó fosse como Jacó, jamais poderia ter recebido a bênção. Ele se vestiu como Esaú, a sua lisura foi coberta como a de Esaú. Ele teve que ir como Esaú. Então Isaac ficou confuso. Nossa, parece Jacó. Mas ele estava ali em nome de Esaú, ele estava peludo como Esaú, Like Esau. já havia trazido a comida. Olha, que parece Jacó, mas tocando nele é Esaú. Por isso Isaac o abençoou. 그래서 우리 복 받는 거예요. That's why we É por isso que nós recebemos a bênção. 이상한데 그렇진 않지만 got É lógico que Deus não vai falar, nossa, que estranho. 예수의 이름으로 왔어요. Mas quando nós vamos em nome de Jesus, recebemos a bênção. Não o nosso nome. 그거 blessing. Esse evangelho, vivendo esses 58 anos, recebendo essa bênção. Quando me levanto pela manhã, sou muito feliz, muito grato. Quando eu me sento na mesa, toda a comida é muito saborosa, é muito gratificante. Eu ser pastor, tiveram momentos que eu fui convidado para jantar, comer fora, né? E uma vez eu fui para a casa de um irmão e a esposa dele preparou uma comida muito gostosa. Por muitas vezes eu fui na casa dos irmãos e eu por muitas vezes senti, será que uma pessoa como eu merece estar aqui para comer isso? Eu sou uma pessoa que não tenho merecimento para aquilo. Mas eu sinto, é pela graça de Deus que Ele me deu. 형제 자매들을 얼마나 내가 잘 대해주고 Será que eu trato bem os irmãos? 저 바쁘다고 핑계하고 Sempre dou as minhas desculpas, falando que estou ocupado. 아버지께서 O pai, né, da líder das senhoras 말씀을 전해 faleceu e eu tinha que pregar a palavra. E eu queria muito ir. 다른 사람도 그랬지만 장례식만은 가요. E as pessoas falaram, era só o sepulcro ali, né? Só para sepultar o corpo. 되게 못되게 나한테 Só que os anciãos lá, eles se colocaram na minha frente. Pastor, o senhor não pode sair em época de pandemia. E são muito maus eles. Eu tenho que receber autorização para sair, poxa. 그 형이 이런 이야기 그래서 막 열이 Uma vez, né, a minha cunhada veio falar com minha esposa. That day I felt kind of tired. Estava com febre. 아이 열이 내려서 E eu fiquei muito assustado, né? Mas ainda bem que minha temperatura desceu rápido, né? Eu 정말 그 뒤로 fui para o culto de domingo. From then on, he doesn't want to go back up. E desde então eu não quero mais 교회 오기 전에 정말 집에서 재보고 voltar e ir lá para casa da minha cunhada, tudo mais. 사부 36.3, 막 우리 장로님들 내가 코로나 걸릴까봐 막 어디 가는데도 Os anciãos da igreja, eles ficam com medo de eu, sabe, pegar corona. Por isso, sabe, eles ficam me vigiando. Para eu ter que ir para Gangnam da vez passada também, eu tive que receber a autorização deles. 생각을 해보면 É lógico que é muito gratificante. 내가 너무 감사한 Porque quando eu penso, assim, no geral, a graça de Deus foi muito gratificante. 훌륭한 사람 많은데 Realmente existem tantas pessoas capacitadas 그래서 10억에 있고
Mas Deus fez com que, por meio de nós, 1 bilhão de pessoas escutassem o Evangelho. E ali, milhares de pessoas receberam a salvação. 그리고 이번에 이제 CTN 방송이 시작되고 Começando a transmissão na CTN, 큰 나라 방송국에서 muitos outros países, muitas outras emissoras pediram nosso conteúdo para transmitir. 정확하게 다 계산 안 해봤지만 So we have Nós não calculamos ao certo, mas 10여 방송국에서 그렇게 하게 될 것 같아요. but I eu acho que em mais de 20 emissoras começaram a transmitir nosso conteúdo assim de uma forma contínua. made the scripts for the broadcast. 그냥 뭐 1시간 하고 지나가는 게 아니고 E sabe, não é assim, eu vou fazer 1 hora de pregação e já era. And I couldn't write Eu tenho que CTN에 나왔던 원고를 이제 다른 방송에 주려고 하는데 eu tenho meu script, que eu escrevi para a CTN, então eu quero utilizar isso lá para as outras. 잘해야 한다는 생각이 드니까 I have the thought that E já que é a CTN, eu fico pensando, poxa, eu tenho que fazer direito, eu tenho que fazer bem, mas aí não dá certo. Sabe, eu escrevia, eu tirava, eu escrevia, jogava fora, várias vezes. 이혼도 했는데 또 오늘 마치고 난 뒤에 Hoje, depois do curso também, 다시 처음부터 1번부터 들어보면 점검하고 we want to listen eu vou ter que escutar tudo de novo, vou verificar, redo the ones. o que for para pagar tem que apagar. 저희 설교하면 하고 좀 잘못해 그냥 지나가면 그만인데 And so my sermon Se é só minha pregação, simplesmente acaba a pregação, acabou. Mas o que eu penso é que, 정말 내가 성격도 나쁘고 pessoal, eu sou uma pessoa de péssima personalidade. Eu sou uma pessoa muito person, 제가 má, eu não sou uma pessoa boa. elementary school, 김교철이라고 했었어요. Quando eu estava assim no third grade, ensino primário, tinha um colega chamado Kim Gyo-cho. Ele havia se mudado para Kimcheon. 그 아이는 Ele sim era uma criança muito bondosa. Muito bondosa. 교철을 보고 싶었는데 Eu queria ver aquele meu amigo Kyo-chor. 한 번도 연락도 못 받았고 Desde então eu não tive nenhum contato. 김천아 찾아봐도 찾을 길도 없고 Eu fui procurar em Kimcheon, mas não tinha como achar ele. 있는지 모르겠지만 E eu não sei onde ele está hoje, mas 착하고 very nice. 나에게 잘해준 친구였어요. ele era muito bondoso, ele me tratava muito bem. 그때는 지금까지도 안 잊어버리고 있는데 So from third Por isso, ali, desde aquela época do ensino fundamental até hoje, eu não esqueço dele. 정말 은혜를 베푸셔서 Só que, pessoal, Jesus, ele me permitiu real graça. Eu que tinha que receber a maldição, a destruição, 은혜를 해주셨어요. mas ele me salvou. 내가 구원받은 건 Eu ter recebido a salvação não foi devido à minha fidelidade, not because não foi porque eu segui a palavra, 같이 but just like mas assim como Jacó, 받을 수 없는 사람인데 I was a sou uma pessoa que não poderia receber a bênção. 형 이름을 빌려가야 나갔던 거죠. Mas assim como ele pegou emprestado o nome do seu irmão para receber a bênção, 제가 복을 받았고 eu recebi a bênção em nome de Jesus. 우리는 예수님의 이름 Não pelo nome do Oxo Park, mas sim pelo nome de Jesus. 은혜로 복을 받았지. Recebi a bênção em nome de Jesus. Jacob only did one thing. 뭘 했느냐? What did he do? A única coisa que Jacó fez 아버지 foi: 형 에서는 털 사람 나는 매끈매끈한 사람인데 Brother Esau's a hairy man. I'm a smooth-skinned man. eu sou uma pessoa lisa e meu irmão, ele é homem cabeludo. 복은 고서 저주를 받을까? Father, E se ele me apalpar, eu passarei como zombador e receberei maldição e não bênção. 그와 말하기를 Nesse momento, a Rebeca disse: 내 아들은 너희의 저주 내게로 돌리리니 upon me, Filho, caia sobre mim a sua maldição. only obey my voice. Apenas segue e traga-me o animal. 말을 믿었어요. Jacó creu nisso. 그래서 이제 그 다음에 리버가에게 나의 모든 걸 맡긴 겁니다. And then Depois ele entregou tudo nas mãos de Rebeca. 리버가는 야곱의 어머니였죠. Rebeca era a mãe de Jacó. 아들을 복을 받을 수도 모든 걸 다 갖춘 어머니였어요. É a mãe que tinha tudo necessário para que seu filho pudesse receber a bênção. 그 그림자인데 Nessa história, ela representa Jesus. 예수님이 우리 저주를 다 담당하시고 Jesus Cristo tomou para si todas as nossas maldições e nos concedeu a sua graça. 저이 창세기 7장 말씀처럼 just like these words, Assim como diz em Gênesis capítulo 27, in the name, em nome de Jesus, 아무것도 한 것이 없이 without doing anything, não temos feito nada. 밖에 없는데 A única coisa que fizemos foi pecar.
mas pelo nome de Jesus. 예수님과 함께 58년을 Vivi com o Senhor Jesus por 58 anos. Hoje eu já estou bem velho 나이가 많아지니 그렇게 좋고 행복해서 e foi muito bom para mim. Sou muito feliz hoje. 복음을 전했습니다. Mesmo estando avançado em idade, eu posso pregar o Evangelho nesse púlpito. 월드 캠프나 그다음에 우리가 뭐 여러 가지 올해 와서 한 일들 생각하면 Quando eu penso nesse World Camp ou nos trabalhos que nós fizemos esse ano, 하늘나라 와 있는 것 같고 It feels like eu sinto que estou no céu. 있을 수 없는 일들을 going through things that cannot Eu happen. estou fazendo coisas que jamais poderia acontecer nesse mundo. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato aos irmãos, muito grato às irmãs, 학생들도 감사, muito grato aos seminaristas, 땅이란 자매님도 감사, às irmãs que trabalham na cozinha, 사역자들도 감사. aos nossos ministros. 우리 그 사역자들이 새벽부터 많이 일합니다. Os nossos ministros, desde a madrugada, fazem muitos trabalhos. Pensam, 또 하고 oram, eles pensam, pesquisam. 그 방 좀 잘 만들어 주려고 합니다. Eu queria, a partir do ano que vem, fazer uma sala, um quarto bom para eles. 써서 막 일을 하는데 Agora eles usam um pequeno quartinho ali, com um monte de mesa espalhada. 제게 그런 형제가 있고 Só que existem irmãos assim ao meu lado, irmãs. 아들이 있고 Eu tenho minha filha, meu filho. 여러분들이 Eu tenho vocês. 이미 계셔서 E Jesus está conosco. Eu sou muito grato. 창세기 27장을 보면 Quando vemos Gênesis capítulo 27, That Jacob, Jacó, 나갔고 sou eu, são vocês. 그렇지요. Não é verdade? 그렇게 우리를 구원해 Assim o Senhor nos salvou 주시고 말할 수 없는 은혜와 복을 e nos deu imensa graça e bênção, algo que é 하나님을 indescritível. therefore I praise God 오늘 지역부터 있을 월드 캠프 and the world O acampamento mundial que teremos a partir de hoje me dá muita esperança. 하나님께 그 엄청난 일을 할 때 못난 우리를 들어 써주신 것. and when we do this amazing E perante esses imensos trabalhos de Deus, pensar que Ele está utilizando a nossa vida 뭘 드리고 é muito gratificante. 마음을 드리고 Quero dar meu corpo, meu coração, eu quero me entregar por inteiro ao trabalho de Deus. Muito obrigado. 시간을 갖겠습니다. Vamos orar, 개인적으로 기도하시죠. vamos ter um momento de oração individual.